Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Esperando dar mais um pouquinho de gente aqui para conversarmos. Tá dando para ouvir bem, né? Boa noite, Ivana, Josmeire. Oi, Lídio, tudo bem? Querido Lídio. Alina, deputado Me Ajuda. Silmara, tudo bem, Alina? Bom, esperar só mais um pouquinho de pessoas entrarem para a gente começar a falar sobre essa situação do lockdown. Eu vou mostrar primeiro para vocês um relatório, depois eu vou falar da decisão do lockdown, a gente vai dar uma lida nela juntos aqui. E aí, posteriormente, eu vou dar minha opinião sobre isso aí. Vale Júnior, salve. Pronto, vamos começar aqui, deu 50 pessoas. Primeiramente, pessoal, eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui do boletim da Secretaria de Saúde hoje. Nós estamos com 3.506 casos confirmados. Eu estou olhando aqui para a tela do computador, tá? Falar aqui para vocês, estamos com 3.506 casos confirmados, 204 óbitos, 9.000 casos suspeitos, 784 casos recuperados e descartados 4.300 casos. Tudo bem, Carla? Vamos aqui. Esses casos, a imensa maioria, 90%, 92%, eles estão localizados em São Luís. Portanto, a ilha de São Luís, ela responde pela quase totalidade dos casos do Maranhão, distribuídos aqui entre sexo feminino e masculino. Vou mostrar para vocês aqui o boletim da Secretaria de hoje, tá? Já depois da questão dos novos leitos da rede. Só virar aqui a imagem. Ó. Boletim de hoje, capital, total de leitos de UTI, 161, leitos ocupados, 125, leitos livres, 36, taxa de ocupação da UTI, 77,74% dos leitos exclusivos. Vamos lá, leitos clínicos. Taxa de ocupação dos leitos clínicos, 58%, 146 leitos livres, 205 leitos ocupados, de um total de 305 leitos. Vamos falar aqui um pouquinho do interior. Taxa de ocupação de leitos de UTI do interior. De 81 leitos disponíveis, nós temos 15 leitos hoje ocupados, 66 leitos livres. E dos leitos clínicos do interior, de 168 disponíveis, nós temos 15 ocupados e 153 livres. Vamos passar mais um pouquinho aqui, mostrar a evolução dos casos. Preste atenção como a curva da doença, ela é maldosa e a população às vezes tende a menosprezar. Quando nós chegamos aqui próximo dos 500 casos, percebam que a gente vinha uma taxa de aqui, ó, 30, 150, 30, ia crescendo aqui numa razão nos últimos dias. Deixa eu só colocar a data certinha aqui, vamos colocar nos últimos 10 dias. De 24 de abril para cá, nós tivemos aqui, ó, de 23 de abril para cá, portanto, em uma semana, nós praticamente dobramos. Nós saímos de 1.757 casos em 23 de abril e fomos aqui hoje, em uma semana, nós dobramos os nossos casos. Portanto, o que acontece? A nossa curva, ela de fato, ela começou a dar uma subida, mas eu vou mostrar para vocês no comparativo com os outros estados, que tem um aplicativo muito interessante que a Universidade de Pelotas desenvolveu. Vou agora só para vocês, vou mostrar agora para vocês isso num gráfico que a Secretaria de Saúde faz, que é bem interessante. Olha aqui, 11 de abril, 51 casos novos, 54, 47, teve uma subidinha bem aqui, mas isso geralmente são casos que estavam acumulados, 65, 102, 243, percebe que bem daqui começa a aumentar todo dia, ao invés de ter 54, 40, 33, começa a ter 150, 102, 240, 165, 115, aí cai um pouquinho,
Isso aqui é uma variação que é normal, mas você tem que se guiar na média. Aí 208, 153, 150, 118, 187, 118, 276, 386, 316. Ou seja, nós visivelmente já chegamos aqui numa outra fase da transmissão da doença, certo? Então aqui, ó, vou analisar um ponto importante aqui que muita gente talvez não saiba. Morre mais homem ou mulher dos óbitos? Morre muito mais homem do que mulher. 67% homem, 33% mulheres. Aí você vai me perguntar, Iglesio, isso acontece por conta de diferenças entre os sexos, masculino e feminino? Não, é só porque o homem de fato não se cuida. Como ele não gosta de ir normalmente para o hospital, de fazer consulta, aí ele tende a ter mais obesidade, tende a ter pressão descontrolada, fuma mais, então todos os fatores de risco para coronavírus terminam sendo mais frequentes nos homens e, portanto, a mortalidade neles também é maior. Faixa etária aqui, os casos, mostrando para vocês a faixa etária. 0 caso detectado aqui em criança com menos de 10 anos, então é uma coisa que nos dá uma segurança grande. De 10 a 19 anos, 2 casos, 20 a 29. Esses aqui não é que não exista coronavírus nele, é porque a manifestação do próprio vírus ela é muito leve, então às vezes o caso é tratado, termina sendo tratado como uma síndrome gripal. Então, ó, não teve óbito, ninguém morreu com menos de 10 anos. Aí aqui, ó, de 10 a 19 foram registrados 2 óbitos, de 10 a 19, ou seja, mais próximo, muito provavelmente para a faixa dos 19 anos. Então, entre 20 e 29, 2 óbitos. De 30 a 39, 12. De 24 óbitos de 40 a 49. De 50 a 59, 29 óbitos. Aí aqui começa. 54 óbitos de 60 a 69 e 81 óbitos acima dos 70 anos. Ou seja, se a gente pegar, somar 80 e pouco, 200 e, só confirmar aqui, dos 204 óbitos, 164 óbitos foram nessa faixa etária, voltando aqui, 164 óbitos foram nessa faixa etária acima de 50 anos, tá? E aí, se a gente colocar 40 anos, a gente vai ter 188 dos 200 óbitos, ou seja, mais de 90% dos óbitos são acima de pacientes, são em pacientes acima de 40 anos, tá? O que leva a todos nós tomarmos algumas conclusões, tirarmos algumas conclusões. Quais são elas? Abaixo de 40 anos a mortalidade é menor, mas existe. Então ninguém abaixo de 40 anos, a não ser as crianças abaixo de 10 anos que não teve nenhum relato de óbito aqui, mas acima disso aí já pode ter óbito. Aí olha aqui, ó. Comorbidades. O que são comorbidades? São doenças que estão associadas à Covid-19 no momento do óbito. É alguém que faleceu com algum outro problema além da Covid-19, ou seja, 78% dos pacientes tinham uma comorbidade. Praticamente 4 de cada 5 pacientes têm comorbidade, que morrem por coronavírus. Quais são as mais frequentes aqui, ó? Tipo de comorbidade mais frequente é o paciente diabético. Aí a gente vai ter pneumopatia, pacientes com câncer, pacientes com doença neurológica, pacientes com doença renal crônica, pacientes com cardiopatia e outras comorbidades 27. Diabetes disparado a principal. Taxa de mortalidade, de letalidade da Covid-19, ela chegou a ser muito alta aqui e ela vai decrescendo à medida que vão sendo diagnosticados novos casos e esses casos vão apresentando, portanto, uma mortalidade menor. Como a gente sabe que tem cerca de 10 a 15 vezes mais pacientes infectados do que pacientes que têm o teste dizendo de fato que tem coronavírus, ou seja, se a gente tem 3.500 pacientes confirmados com coronavírus, a gente deve ter uns 35 mil que já tiveram contato com a doença, pelo menos. Isso são estimativas científicas de 10 a 15 vezes, ou seja, a gente pode ter de 35 mil até 50 mil pessoas que já tiveram coronavírus no Maranhão. Portanto, são
A voz está óbitos acumulados. O que acontece aqui? Mostrar para vocês a curva. 1º de abril a gente começou, olha, aí chegamos a 30, olha como a curva começa a dar uma subida bem aqui, mas ao mesmo tempo dá uma estabilizada. Olha como é a formação dela. Ela vem assim, ó. Que vai, vou voltar aqui a curva porque a internet caiu, a minha imagem deve ter caído para vocês. Vamos voltar aqui. Então, ó, percebam aqui, ó, a curva vem, bem aqui teria um vetor que ele poderia continuar para cá. Normalmente, quando a curva é ascendente, o que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York, foi isso bem aqui, ó, essa ascendência aqui. Aqui a gente começa a ter formação de um platô, certo? Então vamos voltar aqui. Evolução de óbitos por dia, outro dado importante. 1º de abril, e aí aqui, ó, 2 óbitos, 1 óbito, 8 óbitos, 2 óbitos, 7 óbitos, 1 óbito, 3, 4, 7, cada dia aqui, ó, você percebe que aqui dá uma subida, teve um aumento aqui, aqui já começa a fixar também com a provável redução. É claro que a gente não vai conseguir, de fato, apenas... Isso melhorou, pessoal. Destravou aí. Deu uma destravada. Ó, pronto. Então, voltando aqui, ó. Os óbitos aqui, dia 22, a gente teve a maior quantidade de óbitos num dia. E aqui, olha, já vem reduzindo um pouco, tá? Então olha como vem, começa aqui, aí dá uma subida, aí volta. Isso aqui é como tem um comportamento muito parecido com aqueles gráficos de ações de bolsa de valores aqui, ela sobe, desce, aí sobe, cai. Essas oscilações são normais. O que a gente visualiza é que quando cria um mapa, a curva é isso aqui, ó. É isso aqui o desenho que a gente tem que ver. Quem está familiarizado com análise gráfica consegue ver que os óbitos, eles ali pelo menos no gráfico a análise mostra uma estabilização. Aí vamos falar aqui sobre profissionais de saúde. Quantos já foram confirmados? Nós já temos aqui, ó, 449 profissionais de saúde confirmados coronavírus, 349 recuperados, portanto já com condições de retorno ao trabalho, 8 óbitos, inclusive alguns colegas nossos de hospital, de vivência em hospital. Testes realizados, olha, isso aqui que é preocupante, quando a gente fala, quando a gente tem crítica ao lockdown, é justamente por conta disso aqui, ó. 6.398 na rede pública, olha a rede privada, o tantinho que testou, 1.600 na rede privada, um total de 7.837 testes. A população do Maranhão tem 7 milhões de habitantes mais ou menos. Quando a gente joga isso para uma conta, termina sendo em torno de 0,01%. Só a gente... É amor. Termina sendo em torno de 0,01% de realização de população testada. 99,99% da população maranhense não teve acesso a um teste por coronavírus. Então, isso é muito difícil. E aí, qual que é o problema disso? O problema é falta de teste, de fato. O consumo de testes no planeta Terra está muito grande, todos os países. Aqui mostrando, olha, um gráfico, aqueles gráficos de redução de mobilidade também continua caindo. Aqui as pessoas voltaram também aí em farmácia, supermercado, parques reduziu em definitivo, pontos de embarque também caiu bastante. Olha como caiu aqui, ó. Desembarque de passageiros despencou, não está tendo muita mobilidade. E locais de trabalho
também reduziu, apesar de bem aqui uma tendênciazinha de elevação, tá? Eu, ao final, quem quiser participar ao vivo, vou deixar para entrar, tá? Mas vamos tentar ser bem objetivos na fala aqui, senão a gente não vai conseguir avançar muito. Então, assim, esse é o... deixa eu colocar aqui o celular para ficar fixo agora. Pronto. Esse é o boletim da Secretaria de Saúde, 204 pacientes foram a óbito, então a gente deu uma analisada nele. Vamos falar aqui agora de duas coisas. A decisão liminar aqui do lockdown. O juiz da Vara de Interesses Coletivos e Difusos, juiz da Vara de Direitos Coletivos e Difusos, ele deu uma decisão no seguinte sentido, ó. Colocou assim: ante o exposto, ele fez toda uma fundamentação em que ele coloca o direito da saúde como superior ao direito de circulação de pessoas, apesar de constitucionalmente os direitos eles não serem relativizados, o que é, né, em termos de mais ou menos importante, as coisas devem ser harmonizadas. Ele encontrou aqui na decisão dele que é a questão da saúde, que estaria saturado o sistema de saúde do Estado, que por isso que teria que decretar o lockdown. Ele disse que isso foi amparado num relatório do governo do Estado sobre leitos. Bem, nós estamos hoje com 77% dos leitos de UTI ocupados no Estado, portanto, isso aí é o que a Secretaria de Saúde está relatando, a gente tem que acreditar no dado oficial dos leitos da Secretaria de Saúde. Ainda tem leitos no interior, mais de metade dos leitos no interior, mas ele achou por bem justificar assim. O que é o decreto do lockdown? O que ele diz? Que se aplique no Estado do Maranhão, nos decretos que o governador já escreveu, já emitiu, já colocou públicos, que se coloque, além disso, o lockdown a partir do dia 5, a partir do dia 5 de maio. Aí, assim, meus pontos de discordância, que inclusive eu relatei ao magistrado, que é uma pessoa que eu tenho em consideração bastante, mas isso aí no momento que a gente tem que analisar a forma que as políticas de saúde são conduzidas, a gente, no primeiro, não pode apoiar uma afronta à separação de poderes. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já colocou bem claro que quem decreta as medidas de abertura, fechamento, funcionamento, como deve ser feito, são os executivos estaduais e municipais e o governo federal fazendo normas gerais, mas os estados e municípios têm flexibilidade para fazerem as suas regulamentações. Então ele diz assim, a partir do dia 5 de maio, vai por 10 dias, eu também não sei qual foi a base científica disso aqui, porque um lockdown por 10 dias ele simplesmente não funciona, isso não existe em lugar nenhum do mundo, não existe. Isso aí eu chamo de jabuticaba maranhense, porque são coisas que são criadas do nada, o vírus tem incubação. Portanto, se o vírus tem um período de transmissão, na verdade, de 2 semanas, se você fecha só 10 dias, você não está alcançando o seu objetivo. Então, assim, mas ele diz, o governo do Maranhão tem que colocar no decreto isso aqui, o lockdown, compreendendo suspensão expressa de todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde, trazendo o rol exaustivo das atividades essenciais que ficariam excepcionadas dessa suspensão, tais como alimentação, medicamentos e serviços obrigatoriamente ininterruptos. Quais são esses aqui de fato? O que é que não vai parar? E outra crítica que eu tenho ao decreto. Bem, o decreto, em suma, ele já diz tudo o que não era para estar sendo feito. Tudo. Está proibido aglomerações, missas, cultos, festas, shows, aulas. Eu não sei qual é a reunião que está aqui sendo excepcionada. Restaurante não está funcionando, salão não está funcionando, uma série de serviços não estão funcionando. Então, essa primeira linha não tem diferença nenhuma. Você vai continuar indo ao supermercado, você vai continuar podendo buscar a sua comida no delivery, se for o caso, naquele formato de retirada, ou
chegar na sua casa, está liberado, essas pessoas vão continuar com seus empregos, trabalhando e tudo mais. Essenciais. Aí vai o que é que pode mudar? Pode mudar Potiguar funcionando, lojas como Centro Elétrico, que o governador vai ter que definir o que são essenciais. Feira, no meu entendimento, se o Mateus está aberto, a feira vende alimentos a um preço mais baixo, ela é uma atividade essencial. Primeiro porque nós temos que ver que as decisões, principalmente as decisões com base legal, elas têm que ser tomadas com os efeitos erga omnes, que são o quê? Para todos. E quando a gente está decidindo com a nossa canetinha ou com o nosso token o que é para todos, a gente precisa pensar assim: como estão vivendo as pessoas que não vivem como eu, que não têm um salário como o meu salário cai certinho, todo começo de mês, todo dia primeiro, independente do dia que o nosso salário cai, e o meu, inclusive, também de deputado, cai certinho. É muito fácil para mim dizer como uma pessoa que trabalha para se sustentar, que vende o seu chá, que corta o seu cabelo, como é que essa pessoa vai se virar? Tem o governo, o decreto, tem o auxílio emergencial da presidência dos R$600. Caramba, a gente não sabe como é a realidade dessa pessoa e se ela vive com R$600. Quer ver uma coisa muito sintomática? Eu sou médico concursado do hospital universitário, beleza. Lá no hospital universitário tem um vigia chamado Francisco, é o nome fictício aqui dele. O que acontece? Francisco me disse, uma vez eu tentei oferecer um emprego para Francisco, na formalidade. Sabe o que ele me falou? Que ele não queria, porque ele ganhava R$3.000 por mês a R$4.000 só vigiando o carro lá perto do hospital universitário. Então, ele com certeza tem um padrão de vida para a despesa dele. Essa pessoa que agora não recebe mais os seus R$3.000, ela vai receber R$600, R$1.200 por mês, ela vai ter a vida completamente bagunçada. Então, se eu estou decidindo uma coisa que vai afetar todo mundo, eu tenho que ter planejamento. Como é que vai ser? Nós vamos fazer lockdown? Beleza, bonito. Como é que vai ser? Nós temos 3.500 policiais aqui em São Luís, na cidade de São Luís, na ilha, prontos para fazer a contenção das pessoas nas ruas. Só que a gente não consegue colocar os 3.500 policiais todo dia, 24 horas por 10 dias seguidos. No máximo você consegue colocar, pagando horas extras, porque eles trabalham em turnos de 12 por 36, você no máximo consegue colocar metade do efetivo todo dia. E aí, 1.700 policiais por dia vão conseguir dar conta de fiscalizar dentro da ilha 1.600.000 habitantes? Um policial vai dar conta de fiscalizar 1.000 pessoas? É óbvio que não vai dar conta de funcionar dessa forma. Então, primeira coisa quando a gente vai fazer um fechamento de cidade, que a gente tem respostas estratégicas para fazer, já me está falando, chama o exército e guardas municipais. Os governos não podem convocar o exército, isso aí teria que ser acionado de cima. E a guarda municipal, ela tem um contingente pequeno, mas que ajuda também, James. Mas de toda forma, continua pequena a relação, porque não chega a ter 300 efetivos da guarda municipal e tu não conseguirias colocar mais que 120, 130 por dia. Então, tem essas limitações. Aí aqui, ó, segundo ponto da decisão, limitação adequada das reuniões de pessoas em espaços públicos ou abertos ao público. Ora, Rua Grande começou a ser fechada hoje. Quais são os grandes problemas de São Luís em termos de aglomeração? Agência bancária, supermercados, feiras, Rua Grande. São esses aqui. Isso aqui que a gente tem hoje. Será que a gente não conseguiria fazer de maneira adequada, sem causar este pânico, de um juiz ir no Jornal da Mirante e depois ir para o Jornal Nacional dizer que vai fechar a cidade, que não entra, vou ler daqui a pouco o restante do decreto, que não entra e não sai ninguém da ilha pelo prazo de 10 dias? O que vocês acham que isso vai gerar de dúvida na cabeça da dona Maria e do seu Luiz, que moram aqui no bairro da Coab, no Vinhais? O que vai gerar? Vai gerar medo. As pessoas no Brasil ainda têm a mentalidade acumuladora. Nós temos medo de passar fome, nós temos uma memória da inflação
ali daqueles tempos da década de 80, da saída do período militar com a transição para a nova república de fato, para o Sarney, aquela inflação. A gente adora correr para supermercado para evitar preço alto, para evitar retiquetagem. Então foi todo mundo para o Mateus. E aí eu posso dizer, eu avisei que não era para ser feito dessa forma. Eu tenho tranquilidade de saber que eu não participei disso e jamais vou participar. E podem se zangar quem quiser, apesar de eu ser uma pessoa que sou alinhada ao governo, sou da base do governo, mas eu tenho uma responsabilidade, primeiro, com a vida das pessoas, com saúde. Então, eu tenho a minha obrigação, enquanto médico, professor universitário, doutor em fisiopatologia experimental, estudei isso aqui, estudei estatística, sei do que eu estou falando, eu tenho que colocar, obviamente, o que vai acontecer. Então, vamos colocar aqui. Limitação adequada das reuniões de pessoas em espaços públicos e abertos ao público. Isso aqui é inócuo, porque o decreto do governador já diz. Regulamentação do funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais, tais como bancos, lotéricas, exclusivamente para pagamento de renda básica emergencial, salário e benefícios sociais, prescrevendo-se lotação máxima excepcional nesses ambientes de organização de filas. Bem, isso aqui também já foi emitido. O problema é que está faltando fiscalização em cima das agências bancárias. E a fiscalização não vai surgir do nada apenas porque eu decretei lockdown, por decreto, por decisão judicial. Não vai surgir, não vai brotar policial. Então, ou a gente organiza, informa as pessoas sobre o que está acontecendo, explica os motivos das pessoas estarem precisando ficar em casa. Hoje eu fui no Hospital Carlos Macieira fazer uma ação conjunta junto com a Equatorial e a direção do hospital. Nós entregamos 10 tablets para os pacientes olharem seus parentes. Eu tive a oportunidade de ver um que há 11 dias estava internado e não conseguia falar com a família, porque essas pessoas elas ficam impedidas de receber visita. O homem, na hora que viu a filha dele, ele começou a chorar e todo mundo chorou junto. Porque é uma tristeza o que acontece quando alguém precisa de fato chegar a ser internado. Então, a comunicação não está adequada nesse sentido. Porque o que a prefeitura tem feito, por exemplo? Vou pegar um exemplo da prefeitura que eu gravei um vídeo outro dia que teve uma repercussão grande. A prefeitura bota assim: a prefeitura de São Luís está fazendo a sua parte, criou novos leitos e tralalá, tralalá, fez medidas aqui como lavagem de paradas, lavagem de terminais de integração e tudo mais. Não explica para a população os sintomas da doença, a gravidade da doença, as histórias envolvidas nas vidas das pessoas por trás daquela doença. E aí você tende a achar o quê? Que é tranquilo, a prefeitura está só dizendo o que ela fez. O governo do estado hoje já fez uma propaganda melhor, mas que também precisa melhorar. Fica ainda a comunicação institucional nossa aqui dentro do Maranhão muito focada ainda em dizer: eu fiz, eu estou fazendo o que eu posso. Quando a comunicação precisa dizer: entenda aqui porque você não deve se expor ao coronavírus. A sua mãe, o seu pai, a minha mãe, o meu pai, se morasse aqui, que mora em Teresina, a minha esposa, minhas filhas, meu filho, todo mundo exposto a isso aí, a gente tem que ter cuidado. E é por isso que a gente briga tanto para não voltar a ter aula agora, porque as crianças vão expor seus pais e os seus avós com as doenças. Uma criança com menos de 10 anos, a gente já viu que não morre de coronavírus. É muito improvável que vai acontecer qualquer coisa, mas elas vão disseminar a infecção. A gente não faz uma propaganda boa, forte, para dizer: olha, use máscara, porque onde se usou máscara na Ásia, por exemplo, na Coreia, em Singapura, onde se usou máscara, não se chegou a 500 mortes no país todo, porque a gente precisa educar a população. Nós temos uma população que precisa de conscientização e podem dizer tudo que for, mas o que a gente faz em termos de conscientização é muito pouco, porque o nosso ensino, infelizmente, ainda é ruim, apesar da gente saber que as coisas estão melhorando. Então vamos continuar aqui. Então aqui, ó, serviços públicos no banco e lotérica, isso aí já está do jeito que está, não tem nenhuma novidade aqui, o governo já fez isso, falta fiscalização. A4 aqui, vedação, essa aqui que para mim foi a maior.
vedação de circulação de veículos particulares, salvo para compra de alimentos ou medicamentos, para transporte de pessoas para atendimento de saúde ou desempenho de atividades de segurança ou no itinerário de serviços considerados essenciais por decreto estadual. Uma pessoa que está no seu carro, você quer acreditar que uma polícia fiscalizando vai parar o carro em movimento, vedação de circulação de veículos particulares, para perguntar para onde ele está indo, ele vai dizer que está indo para o supermercado. E aí, como é que você vai comprovar? Como é que a polícia vai pegar e dizer para a pessoa que ele não está indo para o supermercado? Como é que vai ser isso? Se tiver 3 pessoas dentro do carro, a pessoa não pode dizer para a polícia que só pegou os amigos e cada um vai entrar em sua vez no supermercado apenas para facilitar a locomoção. Então isso aqui é uma decisão que bem aqui, ela é completamente fora da realidade, desconectada da realidade. A polícia não vai parar as pessoas para perguntar para onde elas estão indo, porque não tem como comprovar que a pessoa de fato não esteja indo para um supermercado. Todo bairro de São Luís tem um supermercado. Ou está indo pagar uma conta no banco, ou está indo fazer um saque, ou está indo fazer o seu sacar o seu benefício. Aí você vai imaginar que a polícia vai pegar a pessoa no carro para... Pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe isso aí. Aí vamos aqui. Vedação de entrada e saída de veículos da ilha por 10 dias, salvo caminhões, ambulâncias, veículos transportando pessoas para atendimento de saúde, veículo no desempenho de atividade de segurança e no itinerário de serviços essenciais por decreto estadual. Vamos lá. Qual o efeito disso aqui? 92% dos casos estão na ilha. Então, se o juiz deu a decisão para preservar a ilha, não faz praticamente diferença, porque quem vem do interior para cá não está trazendo praticamente doença. E o interior, como só tem 8% dos casos, ou seja, 1,5 milhão de pessoas que moram na ilha estão com 92% dos casos, enquanto 5,5 milhões de pessoas, quase 4 vezes a quantidade, estão com 8% dos casos. Então, não vai fazer praticamente diferença. É muito mais visto como uma medida que assusta. Eu confesso, eu tenho que dar plantão na semana que vem. Eu fiquei assustado com isso aqui. Só porque eu sei que eu, apresentando minha carteira de médico, eu vou poder ir para o meu plantão no interior durante o final de semana. Mas também isso aqui é uma situação que faz muito pouca diferença, porque as pessoas, de modo geral, elas estão circulando muito pouco. Quem é que tem o dado objetivo de quantas pessoas estão entrando e saindo de São Luís? Não tem nenhum dado objetivo nisso aqui. Então, assim, não tem base científica. É obscurantista a sentença, não é baseado em técnica, em ciência, em academicismo. E é uma coisa que a gente não pode coadunar com um posicionamento desse. Primeiro porque o Supremo Tribunal Federal já disse, medidas como essas, governador decreta, prefeitos decretam. O judiciário não é para fazer isso aqui. Ele é eventualmente para apurar uma denúncia do Ministério Público sobre o não cumprimento do Estado nos seus próprios decretos, das suas próprias regulamentações. Então, extensão de suspensão de aula, bem aqui, aí, adoção de medidas de orientação e sanção administrativa quando houver infração às medidas de restrição social, como não uso de máscaras em locais de acesso público, conduta análoga aos crimes de infração de medida sanitária preventiva. Isso aqui é o ponto bom da decisão, para mim até agora. É a única coisa. Por quê? Porque vai forçar as pessoas a usarem máscara, que era o que era para ter sido orientado e cumprido, e as pessoas não estão fazendo. Agora, isso não precisava fazer e chamar de lockdown, porque isso que vai acontecer no Maranhão não é lockdown. Nós não temos aqui estrutura para isso. Nós não somos Nova York, que tem sistema de vídeo monitoramento, que vê essa cidade toda, as pessoas nas ruas, reconhecimento facial. Isso não é filme, não é série do Netflix, em que a gente tem lá
vê a pessoa circulando na rua, escaneia o rosto, vai para a base de dados do FBI, o FBI já manda uma viatura para acionar a pessoa, ela vai presa e soluciona o crime. Então, não é assim, infelizmente. Então, a extensão da suspensão de aulas da rede privada, nos municípios, tudo bem. Então, dessa decisão aqui, o que tem seria a sanção por usar máscara. E aí é que fiscalizar de forma efetiva as medidas de distanciamento, promovendo responsabilização administrativa, civil e penal dos estabelecimentos que não seguirem as normas sanitárias. Coisas que já estão acontecendo. A vigilância sanitária está fiscalizando, o 90 está acionando as pessoas, portanto, tudo isso aí são coisas que estão acontecendo. Então, São José de Ribamar, mesma coisa basicamente aqui. Fez uma coisa muito interessante, com base até numa conversa que eu tive com ele, porque é uma pessoa bacana, tá chateado porque eu fiz essa crítica aqui, mas isso aí vai passar, porque quem me conhece sabe que mesmo gostando, mesmo sendo amigo, eu não vou me eximir, porque eu acho que está errado, foi feito da forma errada. Poderia fazer um decreto mais rigoroso? Poderia, mas não precisava usar a palavra lockdown, ir para a televisão, fazer aquilo. Quando passa no Jornal Nacional, vem todo mundo de uma sequência de notícias negativas, imagens de caixões, gente morta, gente chorando por falta da família, e aí entra uma decisão como essa, foi todo mundo para o supermercado Mateus, porque todo mundo acredita que vai faltar comida, e não vai se a gente tiver consumo consciente. Isso é uma coisa que eu já estou batendo há muito tempo. Nós temos que ter consumo consciente. Se a gente fizer isso, a gente não vai pagar uma cesta básica que era de 30, não vai pagar 40. A cloroquina que custava R$76, não vai custar 6 vezes mais, 400, 500 reais, como eles estão fazendo. Imagina quanto essas farmácias de manipulação não vão agora sugar as pessoas querendo vender cloroquina, ivermectina, nitoxazonida, que é o Anitta. Imagina o que eles não vão fazer, pegando o desespero das pessoas. A gente tem que ter noção do que é o efeito manada, quando vai um, quando vão dois, quando vão três, essas pessoas começam a ter uma onda de medo e histeria, que se duvidar, se joga todo mundo no abismo, como aquela história do flautista de Ramelim. Vocês lembram daquela historinha que entrou um flautista que disse que ia acabar com os ratos da cidade? Ele pegou todo mundo, foi tocando a flautazinha, e todos os ratos acompanharam uns aos outros e caíram no penhasco. Então, é muito difícil. Um outro ponto aqui interessante da decisão, que especializa em unidades básicas de saúde, UBS, em forma de atendimento de fluxo rápido, referido no plano estadual de contingência do coronavírus. Isso aqui está ok, mas poderia ter sido dialogado com o governador. Não precisaria usurpar a competência e fazer uma coisa tão espetaculosa, porque foi desnecessário a forma que foi feito. A gente precisa estar fazendo esse trabalho que a gente faz quase todo dia, de gravar vídeo, de conversar com as pessoas, de mostrar o quão grave é, de tratar as coisas com seriedade. E eu não estou dizendo que os outros não estão tratando, mas precisa ir no centro da coisa. O que é o centro? Nós temos dois problemas: a doença, e nós temos o medo da doença. Então, quando você consegue tratar adequadamente as duas coisas, aí você está fazendo um sistema de saúde de qualidade. Então, assim, a decisão do lockdown não vai acrescentar nada de novo que não tenha sido pânico às pessoas, infelizmente. Eu digo do fundo do coração, eu lamento por isso ter acontecido, lamento mesmo isso aí, lamento, eu acho que não deveria ser dessa forma. Eu vou mostrar para vocês agora como o pessoal fica o tempo todo dizendo que a situação no Maranhão é a pior, e a gente vai ver aqui que ainda nós não estamos na situação, por exemplo, que outros estados estão também. O Amazonas, muito pior a situação. O Ceará é muito pior a situação. Então, nós temos que ter tranquilidade. A gente só vai vencer isso com informação. De forma alguma nós vamos chegar aqui para vocês e falar sem ser com informação. Vai fazer lockdown? Até quando? Quantos dias vão ser?
Quantas pessoas vão ser testadas? A gente vai saber se na área Itaquibacanga está tendo mais casos, ou se na área ali do Turu, Vila Luizão, Alonso Costa, Parque Araçagi, tudo aquilo ali a gente vai saber onde é que está de fato, sem testagem. A gente não consegue atirar no escuro. A gente precisa insistir nas pessoas. A gente precisa insistir em informação para as pessoas. Se a gente se basear na política do medo para deixar as pessoas em casa, nós vamos vencer com base em autoritarismo. E talvez a gente nem vença, porque pode acontecer o seguinte: se todo mundo agora ficar 10 dias em casa com medo, atordoado, morrendo de medo da doença, todo mundo dentro de casa louco, agoniado, vendo coisas ruins acontecerem, aí quando acabarem os 10 dias, sai todo mundo de uma vez. E aí o que vai acontecer? Uma segunda onda da pandemia. E aí o que a gente fez? A gente atrasou, a gente conseguiu atrasar, mas a gente vai ter uma nova onda. E é isso que a gente não quer. O que a gente precisa? Hospitais de campanha também, que é uma coisa que faltou, que já era para estar instalada, pelo menos uns 200 leitos, 250 leitos, para aqueles pacientes que vão para a UPA, aqueles pacientes que vão para uma UPA e voltam para casa, poderiam ficar internados nesses hospitais de campanha, ficam 2, 3, 4 dias, melhoram o estado clínico e aí retornam para suas casas. Esse seria o ideal. Infelizmente, aí aqui o Mendes Júnior diz: o mundo fez lockdown no momento certo, viu, Júnior? Na hora que a transmissão ainda não estava absurdamente descontrolada. Aqui no São Luís, nós já temos transmissão comunitária. O vírus ele já está circulando. Então, nós precisamos respeitar o distanciamento social. Nós precisamos respeitar o distanciamento social. Apenas isso. Não está a situação aqui como está em Manaus. Hoje mesmo nós estamos aqui 77% de leitos das unidades hospitalares estaduais ocupados. Ainda temos 23% de gordura. Pode não parecer muito, eu concordo, mas dá tempo da gente correr atrás de fazer uma requisição administrativa, inclusive de leitos da rede privada, se for necessário. Ontem o sindicato dos hospitais, eles soltaram uma nota pedindo lockdown. Vai lá saber se não é com medo do governo do estado fazer que nem fizeram com o Hospital Real, em que ele requisitou a estrutura privada para fazer o atendimento público. Então a gente não conhece, infelizmente, quando coloca a coisa do capital no meio com a saúde, a gente tem dificuldade. São reflexões que eu trago para cá. Eu acho que a gente poderia fazer a coisa de uma maneira, uma comunicação melhor. A decisão não poderia vir do judiciário em momento algum, isso teria que ter vindo do governador, que já vinha cogitando, já vinha anunciando a possibilidade. Teria que ser feita uma propaganda massiva, explicando a importância, reforçando, colocando polícia na rua para orientar e não para punir ninguém num primeiro momento, colocando guarda municipal, como o James falou, cobrando a situação das máscaras, rádio o tempo todo, investindo mesmo em propaganda. Nós temos um orçamento bom para propaganda. Portanto, são ponderações que eu tinha a fazer e eu agradeço a vocês por terem me ouvido nessa live. Eu acho que a gente teria que ter uma forma diferente de publicizar isso. Não foi feito da maneira correta, mas a gente tem que correr atrás agora do prejuízo. Vou fazer mais uma vez o apelo a vocês: fiquem em casa, quem puder fique em casa, evite sair de casa. Se tiver de sair de casa, use suas máscaras, não menospreze a doença, ela tem uma transmissibilidade alta. No Brasil nós somos o país onde ela transmite mais. Cada um de nós que eventualmente tem a doença tende a transmitir para 3 pessoas, entendeu? Então isso é acima da média dos outros países. Então para nós é o principal, tá certo? Eu agradeço a vocês pela oportunidade e vou deixar gravada, Emily, essa live mesmo para compartilhamentos, não tem problema algum. Desejo que realmente as nossas autoridades em todos os poderes, elas melhorem a forma de comunicar,
Não tenho nada contra o juiz Douglas, ao contrário, gosto demais dele. Acredito que ele esteja chateado comigo aí pelas minhas manifestações incisivas, que assim, eu sou dessa forma mesmo. Eu acho que a gente consegue marcar o posicionamento da gente sendo firme, de fato. Não somos obrigados a concordar com tudo, temos o direito de divergir, vivemos numa democracia e a gente continua a nossa missão. A nossa missão é orientar, é cuidar das pessoas, é zelar pela vida, pela qualidade de vida e por um Maranhão cada vez melhor. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e uma ótima noite. Vamos manter a calma. A comida do Mateus não vai acabar, não precisa todo mundo ir correndo para estocar a comida não, que senão eles vão meter a mão lá e não vai sobrar dinheiro para ninguém no fim do mês, de tão caros que os produtos vão estar. Tá certo, pessoal? Valeu!